Por que eu não tive aumento em 2020? Essa foi a pergunta que eu mais respondi desde o dia 1º de janeiro. Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. Se você fizer tudo isso que eu disse, o YouTube vai entender o nosso vídeo como relevante e ele continuará sendo entregue para você e para muitas outras pessoas. E não esqueça de visitar nossas redes sociais e o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Bom, depois de eu já ter feito um vídeo sobre a situação das pensionistas, qual o impacto da Lei 13.954 sobre as pensionistas, qual o impacto da Lei 13.954 sobre os militares inativos e ainda ter comparado a estrutura remuneratória de inativos, pensionistas, militares ativos, de ter trazido alguns contra-cheques, continuam muitas dúvidas. Muitas pessoas querem saber por que o contra-cheque do mês de janeiro de 2020 permanece exatamente igual ao contra-cheque de dezembro de 2019. Isso nós vamos ver aqui exatamente agora. O que é que estava previsto para janeiro de 2020? Apenas a implementação do adicional de compensação por disponibilidade naqueles casos em que ele fosse mais vantajoso que o adicional por tempo de serviço. Em todos os outros casos, militares ativos, inativos e pensionistas continuarão recebendo o seu adicional por tempo de serviço exatamente igual, sem nenhuma alteração na estrutura remuneratória, sem nenhum reajuste nos seus proventos e pensões. Onde está a previsão da criação do adicional de compensação por disponibilidade militar e da sua implementação desde que ele seja mais vantajoso? No artigo 8º e no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 13.954, que nós veremos agora aqui. Lei 13.954 de 2019, artigo 8º. É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço, que trata o inciso 4 do caput do artigo 3º da medida provisória 2215-10 de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos uma pensionista de um primeiro-tenente egresso da carreira dos praças e que recebia 35% de adicional por tempo de serviço. 35% de adicional por tempo de serviço é bem difícil que ele seja substituído por um adicional de compensação por disponibilidade militar. Isso porque os valores previstos na tabela do anexo 2 da Lei 13.954, em regra, são inferiores a 35% para todos os militares, exceto para oficiais generais. O artigo 8º, parágrafo 3º, nos diz que o percentual correspondente ao adicional de compensação por disponibilidade militar será sempre o maior percentual dos postos ou graduações atingidos na carreira. Ou seja, se esse militar é um primeiro-tenente, mas é egresso da carreira de praças, ele em algum momento foi suboficial. Bom, completando o histórico desse militar, ele foi primeiro praça, chegou a suboficial e depois galgou o oficialato. O maior percentual de adicional de compensação por disponibilidade que ele poderia receber seria 32%, correspondente à graduação de suboficial. E esses 32% são menores do que os 35% de adicional por tempo de serviço que essa pensionista já recebe. Ou seja, essa pensionista continuará recebendo adicional por tempo de serviço, não mudará o nome, não mudará a natureza jurídica, permanecerá recebendo 35%, não terá nenhum tipo de reajuste e o seu contra-cheque de janeiro de 2020 permanecerá idêntico ao contra-cheque de dezembro de 2019.
Vamos pegar um exemplo de reforma por saúde nos termos do artigo 110 do Estatuto dos Militares. Nós temos aqui um militar que recebia 25% de adicional por tempo de serviço, ele era major e foi reformado como tenente-coronel. Por que a pensionista continua recebendo 25% de adicional de tempo de serviço e não recebe os 26% de adicional de compensação por disponibilidade militar? Porque, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 1, deverá ser considerado o posto que o militar exerceu na ativa, não devendo ser considerado o posto que ele galgou por reforma. Vamos ver o que diz o artigo 8º, inciso 1º? O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou graduação atual e não serão considerados, inciso 1º, postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Então, nesse caso, será considerado o posto de major e não o posto de tenente-coronel, ou seja, essa pensionista que recebe 25% de adicional por tempo de serviço permanecerá recebendo os mesmos 25%. Por quê? Porque o adicional de compensação por disponibilidade militar previsto no anexo 2 da Lei 13.954 é de 20%. 25% de adicional de tempo de serviço maior do que os 20% previstos para o posto de major a título de adicional de compensação por disponibilidade. Qual é o mais vantajoso? O tempo de serviço. Então, essa pensionista permanecerá recebendo adicional por tempo de serviço, sem alteração da nomenclatura, sem alteração da natureza jurídica e sem qualquer alteração no seu contra-cheque de janeiro de 2020, se comparado ao contra-cheque de dezembro de 2019. Por isso, ela permanece recebendo o mesmo valor. E aquelas pensionistas que recebem 1 ou 2 postos acima, em razão do militar ter contribuído para isso, na forma lá do artigo 6º da Lei 3765, e aquelas pensionistas que recebem um posto ou graduação acima pelo fato do militar ter ido para a reserva antes de 2000, quando ainda existia a redação original do artigo 50, inciso 2, que permitia que o militar levasse um posto acima. Em qualquer desses casos, será considerado o posto que o militar tinha na ativa e não o posto correspondente à pensão deixada para a pensionista. Ou seja, se o militar era tenente-coronel, contribuiu para 2 postos, será considerado o posto de tenente-coronel e não o posto de brigadeiro. Um primeiro sargento que, por exemplo, foi para a reserva antes de 2000 e levou a graduação de suboficial, será considerada a graduação de primeiro sargento e não a graduação de suboficial, o que terá um grande impacto no adicional de compensação por disponibilidade militar. Ou seja, há muitos casos em que haverá a manutenção do adicional por tempo de serviço em relação ao adicional de compensação por disponibilidade, por ser considerado sempre o posto abaixo, ou seja, o posto que o militar efetivamente galgou na ativa. Quando eu digo posto, me refiro a posto ou graduação, se estivermos falando de oficiais ou se estivermos falando de praças. Isso pode estar gerando muito ruído na comunicação, porque as pensionistas provavelmente estão imaginando que iam receber o adicional de compensação por disponibilidade correspondente ao soldo daquilo que elas já recebem, e em muitos casos não é isso que acontece. E por conta disso, por conta da lei especificar que deve ser considerado o posto efetivamente exercido na ativa, o posto ou graduação, essas pensionistas acabam mantendo o seu adicional por tempo de serviço e não recebendo o adicional por disponibilidade militar, o que permite que o contra-cheque de janeiro de 2020 seja idêntico ao contra-cheque de dezembro de 2019. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente o seu comentário, pode virar um Augusto Leitão Responde. Se você fizer tudo isso que eu disse, o YouTube vai entender como relevante o nosso vídeo e vai continuar entregando ele para você e para muitas outras pessoas. O direito para todos, propague essa ideia.